E aí, meus queridos da 801, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem e animados para mais uma aula de ciências. E aí, vamos? Então, nós vamos falar no capítulo 12 como o corpo humano se desenvolve, né? Muito interessante, porque lá no capítulo 11 nós vimos que todos os seres vivos têm um tempo determinado de vida, né? Ninguém fica para semente, não é isso? Então, nenhum ser vivo, né? Ele vive para sempre. Então, o que acontece? Ele fica naquele ciclo de vida, né? Onde nós falamos lá no capítulo 11 também. Ele nasce, ele cresce, amadurece, envelhece e morre. É um ciclo de vida. E vamos falar um pouquinho sobre esse ciclo de vida, o que envolve. Então, olha só, gente. Nesse caso aqui, eu coloquei justamente, né, as fases de vida do homem. Como assim? Vamos lá. Observe que o ser humano, ele passa por diversas transformações físicas e mentais durante todo o seu desenvolvimento, né? E no caso aí, essas mudanças, né, no aspectos físicos, mentais, emocionais, sociais e tal, tudo isso está relacionado, é provocado pela ação dos hormônios, que são substâncias químicas que vamos falar mais adiante. Então, lembra lá do ciclo de vida? Ele nasce, então, nasceu. Aí o que acontece? Vem a primeira fase, que é a infância. Gente, essa fase, na verdade, ela vai durar até os 12 anos, tá? O que acontece? É uma fase importante, um período de muita aprendizagem, muitas transformações físicas, né? Porque ele começa a engatear, andar, falar, ler, escrever, né? Interagir com o ambiente, interagir com a sua própria espécie, conhecendo outras coisas, né, outros seres. Então, e aí vem a fase mais complicada. Ai, Jesus amado, que adolescência ou aborrecência. Por quê? Ela normalmente ocorre até os 21 anos, né? E aí, gente, é aquela fase meio complicada, mais turbulenta, né? Uma oscilação de hormônios. E imagina, no caso, você tá bem, você tá sorridente, cantarolando, e daqui a pouco não pode olhar para você. E você emburra a cara, você fecha o tempo. E aí, entendeu? Tudo, o tempo ficou feio, tudo ficou ruim, nada tá bom para você. Ué, o que houve? Você ficou mal-humorado, mas você tava feliz segundos, né? Fração de segundos atrás você tava tão bem. E isso são oscilação dos hormônios, né? Principalmente o hormônio do humor. E aí, no caso, quando chega na fase adulta, ocorre uma estabilização, tá? Tanto das mudanças físicas, corporais, né? Como também desses hormônios, tá? E aí, gente, você começa a entender, no caso, mais o que corre ao seu redor, né? No ambiente, né? Começa a ter mais responsabilidades, alguns, tá, gente? Alguns, nem todos. E aí começa a ocasionar terminar os estudos, trabalho, família, casamento, e aí vem filhos. E aí chega a terceira idade. Olha só que bonitinho esse vovozinho aí. Ai, gente, que loucura, olha só. É a fase, diz que, de total maturação, né? E aí, nesse caso, ocorre mais após os 60 anos. Ai, os cabelos vão ficando brancos. Ai, Jesus, os meus já estão ficando agora. Volta a me tá com tinta. Ficou branco, tá com tinta. Imagine quando chega nessa idade, né? As rugas vão se acentuando, vão perdendo água e vai ficando tudo pelancudo, né? E aí, observe no caso aí, eu peguei essa imagem porque ela vem retratando justamente todo o completo ciclo, né? Que é uma lápide. Observaram? Nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e, fechando com a lápide, morreu. Agora sim, peraí. Mas se nós estamos falando, né, no caso de mudanças corporais, aquela coisa toda, obviamente nós temos que falar sobre justamente a nossa pele, né? Então, por que, gente? Essa nossa pele, ela é formada por duas camadas, tá? A camada mais externa, que dá pra ver aqui, ó, epiderme, tá vendo? É a camada mais externa, que é a esquerda, ó, no vídeo à esquerda. Ela é fininha, onde você observa o quê? Saindo os pelos, estão vendo? Então, essa epiderme, ela é interessante pelo seguinte, ela, no caso, ela produz dois tipos de proteínas, tá?
que é a primeira, ela vai funcionar como uma barreira, né, de proteção. Então, ela precisa de produzir duas proteínas. A primeira, gente, é uma produção de uma substância proteica chamada queratina. Essa queratina, gente, ela é dura, tá? E meia oleaginosa. Então, ela produz, no caso, uma substância, né? Parece um líquidozinho, que vai impedir que micro-organismos tentem invadir a nossa pele. Por isso, é uma primeira barreira, né? E ajuda também, dificulta, no caso, a perda de água, ou seja, a desidratação para o ambiente. E a camada, no caso, abaixo da epiderme, do lado direito, você vê o nome, ó, derme, tá vendo? Ela é bem mais espessa. Nela tem vários vasos sanguíneos, ocorre, no caso, se encontra a glândula sudorípara ou sudorífera, as duas formas estão corretas, que vai produzir e liberar o suor, que é uma forma de controlar a temperatura corporal. Ele vai ter as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, a gordura, tá? Que ajuda a lubrificar o pelo, senão esse pelo iria ficar quebradiço, né? Então, aí nós encontramos também os corpúsculos táteis, que dão sensação de calor, de frio, de pressão, né? De dor também, vários vasos sanguíneos, tá? Então, interessante essa primeira parte. Agora sim. Agora eu falei assim, professora, que parte é essa aqui? Vamos lá que você vai entender. Veja bem, aí eu coloquei nesse slide aí justamente as etapas do desenvolvimento embrionário, até formar o zigoto, o feto, o novo ser. Bom, o interessante, coloquei duas imagens. A de cima, ele vem mencionando o seguinte, veja bem. Gente, tudo, a vida, ela começa a partir da união dos gametas, do gameta feminino, que é o óvulo, ó, dá para observar aqui, ó, que é a maior célula do corpo feminino, tá? E os espermatozoides. Lá no capítulo 11, nós falamos sobre isso, né? Da fecundação. Ela ocorre minutos após o homem ejacular dentro da vagina, tá? Aqui ainda dá para ver uma parte da vagina e o colo do útero, certo? Minutos após a ejaculação, se um espermatozoide ele entrar em contato com um óvulo, conseguir romper a sua película e entrar e se unir ao seu núcleo, meu amor, ocorre em minutos a fecundação. E aí o que acontece? Após essa fecundação, tá? Ele vai originar uma única célula, célula ovo ou zigoto. Que aí, gente, interessante que você observa que, olha só, ela vai começar a a sofrer várias divisões mitóticas, tá vendo? Aí, ó, né? Sucessivas divisões. Essas sucessivas divisões são chamadas de mitoses, tá? E aí, o que acontece? Para que isso, gente? Para que ocorrem essas sucessivas divisões? É para formar várias células. Para quê? Um conjunto de várias células forma os tecidos. Um conjunto de tecidos trabalhando vão formar os órgãos. Que um conjunto de vários órgãos interagindo vão formar os sistemas. E um conjunto de vários sistemas interagindo vai formar o bebê, um novo ser. Entendeu? Para isso é que precisa ocorrer essas divisões, tá? E aí, com 16 células, mais ou menos, eles recebem o nome de mórula. E após isso, ele começa a isso, ele vai sofrendo essas divisões e ele vai descendo para o útero. Estão vendo, acompanhando aqui, ó? Chega na forma de blastócito, é a forma em que ele vai se implantar, colar, se fixar no colo do útero. Estão vendo aí? Agora, interessante, né, que nessa forma de blastócitos, o que acontece? Encontramos em maior número as células tronco embrionárias, que deixam de ser células indiferenciadas para se tornar células especializadas. Como assim? Ou seja, o processo de diferenciação celular ele envolve a transformação de células tronco, que até então era sem função específica, em células com função definida. Podem formar células musculares, células epiteliais, células que vão formar o tecido nervoso, células de gordura, ou seja, vários tipos de células que vão formar vários tipos de tecidos, que vão formar vários órgãos, vários sistemas para formar um novo ser.
entendeu? E aí ela vai ficar, esse blastócito vai se desenvolvendo até, olha só, que achei legal essa parte, desenho embaixo, que ele vem falando, ó, em semanas, né? Olha só, na primeira e na segunda semana, tá? Na segunda semana é que já vai formar esse blastócito, que se implanta no colo do útero, tá vendo? E aí, ó, a partir da terceira semana, ó, ele deixa de ser zigoto para se formar embrião, ser chamado embrião, tá vendo? Interessante é que nesse período, o que começa a se formar? O coração, os membros superiores, são os bracinhos, os inferiores, as perninhas, né? Os dentinhos, os olhinhos, os órgãos sexuais, os ouvidinhos, os olhinhos, ou seja, todos os órgãos, todos os sistemas. E aí, na nona semana até a 38ª semana, ele deixa de receber o nome de embrião para se tornar um feto, entendeu? Então, olha que interessante, na 38ª semana, ele está prontinho, com todos os seus órgãos, com todos os seus sistemas definidos, prontinho para nascer, não é legal? Bom, agora, se a gente está falando de células, de tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que formam um novo ser, opa, então peraí, nós temos que falar então justamente sobre os tecidos, certo? Então, como nós temos 4 tipos de tecidos, vamos ver o principal, justamente os tecidos epiteliais. Quem são esses tecidos epiteliais? São justamente os tecidos que eles vão funcionar como que? Revestimento, proteção. Como assim? Esses tecidos, observem que, mas professora, tem pavimentoso simples, pavimentoso estratificado, calma. Isso aí são tecidos epiteliais que vão desempenhar funções específicas no nosso corpo, tá? E aí o que chama atenção nesse tipo de tecidos é que o que? As suas células são bem juntinhas. Tenta imaginar a sua casa, né? E aí seu pai vai lá e constrói um muro. Para quê? Para separar a parte externa da sua casa, ou seja, o quintal, seu espaço, da rua, dos demais vizinhos, certo? É uma forma de proteção. Então, no caso, um muro, ele não é formado por tijolos bem unidos, bem amarrados, e é dessa forma que se encontram essas células do tecido epitelial. Elas são bem unidas, bem próximas umas das outras. Por quê? Elas vão funcionar como uma proteção, uma barreira, uma muralha. Mas para que isso? Vamos lá. Então, eu vou dar um excelente exemplo de tecidos epiteliais, a pele. Gente, a pele, há 20 anos para cá, ela foi considerada órgão. E ela agora é considerada como o maior órgão do corpo humano. Só para ter uma noção, uma pessoa adulta ela pode ter de 5 a 7 quilos de pele. Agora, e daí? E daí que essa pele, ela está servindo de quê? Ela está revestindo, protegendo os órgãos internos do meio ambiente. Que é justamente essa pele que vai sofrer todas as agressões do ambiente. Como assim? Aí, os raios solares, né? Os micro-organismos que tentam invadir a nossa pele com o nosso corpo o tempo todo. No caso, estou falando de bactérias, fungos, vírus, estou falando de poeira, poluição, vários tipos de gases, muita coisa. Então, a pele ela é agredida, por isso ela tem que ter células bem unidas, beleza? Então, agora vamos falar sobre o segundo tipo de tecido, tecidos conjuntivos. Gente, é o tipo de tecido mais abundante no nosso corpo. Mas por quê? Porque, veja bem, primeiramente vamos falar sobre as suas células. Enquanto o tecido epitelial, as células são bem juntinhas, o tecido conjuntivo, como ele tem a forma justamente de preenchimento, essa é a função básica dele, de preenchimento. Então, as suas células, elas já são mais separadas umas das outras, tá? Agora, por que ele é o mais abundante? Gente, ele vai formar os tecidos ósseos, ele vai formar a cartilagem, vai formar o tecido, no caso do sangue, que forma os elementos sanguíneos. Ele vai formar o tecido adiposo, de gordura, que serve de reserva, né? Reserva para o nosso organismo. Então, quer dizer, é claro, então ele tem que ser o mais abundante, certo? Então, todo o nosso corpo tem ossos, tem cartilagens, tem sangue, tem tecido adiposo
entendeu? Então, ele é o mais abundante, tá? Sendo que as suas células são afastadas e elas possuem o líquido entre elas, líquido intersticial, que é o líquido que vai lubrificá-las, que vai ajudá-las a retirar os dejetos, as toxinas, substâncias indesejáveis, certo? Muito bem. Agora sim, vamos falar sobre o terceiro grupo de tecidos, que são justamente os tecidos musculares. Bom, vamos começar então pela esquerda? Os tecidos musculares, gente, veja bem, eles são, observem que as suas células são alongadas, certo? Então, e elas são elásticas, são resistentes, por isso nós também podemos chamá-las de fibras musculares, né? Esse tecido muscular é justamente a carne, né, gente? Então, o que acontece? O tecido muscular estriado, porque tem várias estrias, podem observar, né? E aí, vários núcleos, e ele é esquelético. Por quê? Ele recobre o esqueleto, unindo músculos e os ossos. E aí permite o quê? Os movimentos. Você corre, você pula, você nada, você salta, né? Levanta a mão e tal. Agora, veja bem, o interessante é que o tecido muscular estriado esquelético, ele contém, veja bem, contrações voluntárias, depende da tua vontade. Levanta a mão direita, uhul, levanta a mão, ou no caso aí, a perna esquerda, conseguiu? Eu consegui daqui, conseguiu daí? Por quê? Porque depende da nossa vontade, entendeu? Então, você quer andar, você quer correr, quer subir escada, quer se abaixar para pegar algo. Então, depende da tua vontade, certo? Diferente do tecido muscular estriado, porém ele é cardíaco. O que quer dizer isso? Observe que tem espaços, estão vendo, entre as suas células. Por quê? Porque ele ocasiona uma contração e um relaxamento, tá? E ele segue um ritmo, por assim dizer, o tum-tum, tum-tum, tum-tum do coração. O que é isso? Contrai, relaxa. Na contração, esse coração se enche de sangue e no relaxamento, ele libera esse sangue, entendeu? Por isso, ele segue uma contração seguindo o ritmo, tá? De contração, relaxamento, tá? Agora, o que chama atenção nesse tipo de tecido muscular estriado cardíaco é que ele é involuntário, ele não depende da nossa vontade. Ninguém consegue controlar o coração, porque se conseguíssemos, gente, ninguém morreria de infarto do miocárdio, né? Então, agora, vejamos o lado direito aqui, tecido muscular. Ele recebe o nome de tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso. É a mesma coisa. Por quê? Ele é liso porque ele não tem estrias, certo? Então, o que acontece, gente? Esse tipo de tecido muscular, ele normalmente vai preencher, vai formar órgãos, tá? Lembrando que do coração é um. Nesse caso do liso, ele vai formar a maior parte dos órgãos, tá? Que funcionam de forma involuntária. Como assim? Vamos lá. Professora, posso ir no banheiro? Bom, você não vai me dizer se vai fazer xixi ou vai fazer o número 2, né? Porque se for xixi, vai urinar, ele vai estar voltado músculo não estriado, que é o liso, que vai formar a bexiga. E você não controla a quantidade. Você deu aquela vontade de urinar, você prende um pouquinho e depois você não se aguenta mais, professora, eu preciso ir no banheiro. Entendeu? E o número 2, pior ainda, porque, olha só, o número 2 está voltado um exemplo aí, ó, os intestinos, né? Então, a contração, ela é mais lenta, tá? Porém, o que acontece é involuntária, não depende da nossa vontade, tá? Agora, gente, olha que tecido lindo! É o tecido nervoso, formado por células que lembram uma estrela alongada. É lindo, né, gente? Essas células que formam o tecido nervoso, eles são chamados de neurônios. O legal desse tipo de tecido é o que acontece? Ele vai justamente, o tecido nervoso associado ao sistema nervoso, ele vai interagir o nosso corpo, todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo em si, ele vai permitir uma interação entre o ambiente, que é o meio externo, como assim? Vamos lá.
Se aí esfriou, você sentiu aquele frio? Ou ai, tá calor, esquentou, liga o ar-condicionado ou ventilador. Então, você está percebendo o ambiente, né? Agora, quando ele também te permite perceber o ambiente interno, ou seja, o seu próprio corpo. Vamos lá. Aí você começa a sentir aquela dor na barriga e que não tá nada bem ou seja, o seu organismo, ele começa a te dar um alerta, ó, determinado órgão não tá bem. Aí você sente aquela dorzinha lá no dente, ó, esse dente não tá bem. Então ele serve também de alerta, né? Ele vai permitir você interagir com o ambiente e com o seu próprio corpo, né? Lembrando que os órgãos, os sistemas, eles interagem entre si, né? E quem ajuda nessa interação é justamente esse tecido lindo, maravilhoso, né? Agora, vejamos aí. Agora nós vamos dar continuidade aí. Você, que é isso, professora? Bom, nós não entramos no sistema, no caso hormonal, tá? Nós vamos falar um pouquinho só de algumas glândulas. Por quê? Que estão associadas ao desenvolvimento, tá? Do ser humano. Por isso nós vamos mencionar aí. Bom, e aí no caso, lembra que eu falei lá no início que o desenvolvimento do ser humano ele está associado diretamente aos hormônios, que são substâncias químicas, né? Que são produzidos por glândulas endócrinas e são liberadas na corrente sanguínea. E cada tipo de hormônio ele vai desempenhar um papel diferenciado. Como nós estamos falando no caso sobre o desenvolvimento do corpo, então eu vou falar somente algumas glândulas e hormônios, tá? Que estão relacionados. Então vamos lá, por exemplo, no caso o hormônio, vamos começar então por hormônio do crescimento, isso aí seria legal. Por quê? Estão falando de nascer, crescer, se desenvolver, né? Envelhecer e morrer? Desenvolvimento. Então, o melhor legal seria justamente falar sobre o hormônio do crescimento. Gente, ele tem uma sigla, tá? GH, que é o hormônio do crescimento. Ele, no caso, vamos lá, ele é produzido, né, justamente por uma glândula pequenininha chamada hipófise, tá? Lá na base do cérebro. Ou pituitária, tá? Hipófise ou pituitária, tanto faz aí. O que acontece? Esse hormônio do crescimento, tá? Tanto que quando o neném nasce, a mãe, por exemplo, ela leva o seu filho, né, no pediatra e vai acompanhando até a fase da adolescência, né, para ter uma noção como é que está esse desenvolvimento e tal. Por quê? Porque esse hormônio do crescimento, os hormônios têm que estar em níveis balanceados. Esse hormônio do crescimento, se ele tiver em baixa produção, ele vai formar o quê? O nanismo. Ah, não. Ué, mas não nasceu uma criança normal? Sim. Mas a baixa produção, né, durante o desenvolvimento da criança desse hormônio do crescimento vai ocasionar nele o nanismo. E aí tem jeito de reverter? Não. Ou um excesso desse hormônio vai produzir o gigantismo. Ou, pior ainda, que é a tal chamada acromegalia. Que é isso? É um crescimento exagerado de certas partes do corpo. Peraí, não vamos pensar besteira, hein? É justamente as mãos, os pés, imagine as orelhas, o nariz. Gente, fica algo desproporcional, né? Aí você, poxa, professora, mas o gigantismo seria legal? Não, não seria não. Porque pessoas que desenvolvem o gigantismo não sobrevivem muito tempo, tá, gente? Porque sobrecarrega o coração e entre outros órgãos, tá? Então, agora veja bem, no caso aí, a hipófise, no caso, ela vai produzir hormônios chamados gonadotrofinas. Gona de gônadas. O que são isso? Gônadas são justamente as glândulas sexuais. No homem, no caso, os testículos e na mulher, os ovários, tá? E aí, gente, bom, o que acontece? Nesse caso aí, essas gonadotrofinas, no caso, elas também vão produzir, no caso, o hormônio folículo estimulante, tá? Que é o tal chamado FSH, siglas, né? Bom, e aí, vamos lá. Nas mulheres, ele vai ocasionar a produção dos gametas femininos, que nos casos são os óvulos. E nos meninos, a produção do gameta masculino, que são os espermatozoides, entendeu?
E também vai produzir, nesse caso, o hormônio luteinizante, ou LH. Bom, nas mulheres, ele vai estimular a ovulação, né? Que é, ou seja, o amadurecimento desse óvulo e a sua liberação. E, no caso dos homens, vai ocasionar o quê? Estimular os testículos a produzir a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, né? Então, bom, além disso, ele vai produzir a prolactina, lembra o quê? De leite. Então, a produção de leite nas mulheres pelas glândulas mamárias. Agora, gente, ocitocina, o hormônio dos 500, para dizer, vamos falar algo meio estranho. Por quê? Ocitocina, gente, esse hormônio não dá aquela cólica quando a gente está menstruada? Então, é ele que vai estimular justamente o quê? As contrações do útero, tanto durante a menstruação, para liberar lá no capítulo 11 nós falamos, né, que é aquele tecido que forra o útero, e também justamente a liberação do bebê, né, durante o parto, ele vai estimular. Bom, e aí, obviamente, né, a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, né, responsável pelo desenvolvimento das características masculinas. No caso das meninas, né, os ovários vão produzir a progesterona, que prepara o útero, e o estrogênio ou estrógeno, que prepara as características femininas, né? Então, isso aí foram algumas das glândulas aí. Bom, amados, na videoconferência eu vou passar para vocês os exercícios que nós vamos fazer, tá bom? E aí, assistam a aula, tá? Na quarta-feira. Na quinta, nós temos o nosso encontro e a gente conversa sobre isso aí. Anotem suas dúvidas, tá bom? E comentários, hein? Espero vocês na videoconferência. Beijo grande!